Para alguns casais, a aventura dos sonhos pode virar um pesadelo terrível. Estas são 3 histórias reais de casais devorados por predadores fatais. Número 1. O casal atacado por um urso pardo no Alasca. No verão de 2018, o Parque Nacional de Katmai, no Alasca, parecia um lugar retirado diretamente de um cartão postal. As árvores centenárias formavam um dossel espesso que filtrava a luz dourada do sol, criando sombras em movimento sobre o solo coberto por musgos, folhas caídas e pequenas flores silvestres. Era o tipo de cenário que, para muitos, representa o auge da tranquilidade e da conexão com a natureza. Danielle Mercer, de 26 anos, e sua esposa, Lily Ray Mercer, de 23, chegaram a Katmai animados com o que consideravam o início de uma nova fase. Casados há apenas 3 meses, eles eram naturais do Colorado e haviam celebrado sua união em uma cerimônia simples, rústica, rodeada por amigos, familiares e pelas montanhas que sempre frequentavam. Aquilo fazia sentido. Afinal, seu relacionamento tinha nascido e florescido em meio a trilhas, barracas e noites sob as estrelas. Daniel era um fotógrafo apaixonado por vida selvagem e já havia publicado imagens impressionantes em revistas conhecidas do mundo outdoor. Sonhava há anos em visitar Katmai e capturar imagens dos lendários ursos pardos da região, animais imponentes que habitam um dos últimos refúgios selvagens verdadeiramente intactos da América do Norte. Lily, por sua vez, era professora de ciências ambientais em uma escola secundária e compartilhava com o marido o amor pela conservação ambiental e pela educação. Segundo seus amigos mais próximos, eles pareciam feitos um para o outro. Ambos eram atléticos, aventureiros e preferiam 1000 vezes uma caminhada no mato a um fim de semana em frente à televisão. Daniel era conhecido pelo entusiasmo contagiante e pela tendência a se arriscar mais do que o necessário. Já Lily era mais metódica. Planejava cada detalhe das viagens, estudava os lugares que visitariam e sempre insistia em levar kits de primeiros socorros, apitos, lanternas reservas e tudo o que pudessem precisar em caso de emergência. Depois de passarem a lua de mel caminhando pelas trilhas de Yellowstone, o Alasca parecia o próximo passo natural. Chegaram ao parque 3 dias antes do ataque, e nos primeiros dias limitaram-se às trilhas principais, observando e fotografando a paisagem rica em detalhes e animais menores, lontras, raposas, alces. Também participaram da palestra obrigatória, oferecida pelos guardas florestais, que explicavam os riscos da região e reforçavam um ponto crucial: nunca sair das trilhas sinalizadas, especialmente durante o verão, época em que os ursos pardos estão mais ativos, devido à abundância de alimento. Mas Daniel começou a se sentir frustrado. Comentou com outros campistas que as melhores fotos, as mais reais, só seriam possíveis longe das áreas turísticas. Disse que os ursos de verdade estavam escondidos, distantes das passarelas e dos pontos de observação protegidos. E foi assim que, na manhã do 3º dia, ele convenceu Lily a sair do caminho demarcado, apenas por um curto trecho, segundo ele, para tentar encontrar um novo ângulo ou avistar um urso de longe. Eles levaram a câmera profissional, um lanche leve e pouquíssimos suprimentos. Assinaram o livro de trilhas, indicando que fariam a famosa Brooks Falls Trail, trilha conhecida por levar a um ponto de observação de ursos pescando salmões. Mas, em determinado momento, Daniel viu uma trilha paralela, que parecia ter sido feita por animais. Ele acreditava que essa trilha levava a um vale isolado e cênico, ideal para fotos únicas. Lily hesitou, viu as placas de advertência, lembrou do que os guardas disseram, mas, diante da insistência de Daniel e da promessa de que iriam apenas até um mirante e logo voltariam, acabou concordando.
O casal seguiu por essa trilha não oficial por cerca de 4 quilômetros. O caminho era íngreme, mas bonito. Um campo florido com vegetação densa, um riacho límpido cruzando o vale e, ao fundo, montanhas nevadas. Um cenário deslumbrante. Ali, Daniel montou seu tripé, ajustou as lentes e preparou o equipamento para capturar a paisagem. Mas foi nesse momento que Lily começou a perceber sinais estranhos ao redor. O canto dos pássaros cessou abruptamente. Perto do riacho havia restos de salmões parcialmente comidos, pegadas enormes marcando o solo úmido e árvores com marcas de garras profundas, sinais inequívocos de que um urso estava próximo, e talvez ainda por ali. Mesmo com os alertas do ambiente, a concentração na fotografia acabou se sobrepondo à prudência. De repente, um rugido profundo e assustador quebrou o silêncio do vale. Em meio à vegetação alta, uma ursa parda surgiu, acompanhada de 2 filhotes. A cerca de 20 metros de distância, ela se ergueu parcialmente, avaliando a ameaça que representavam aquelas 2 figuras humanas tão perto de seus filhotes. O instinto maternal assumiu o controle. A ursa pesava aproximadamente 320 quilos e já estava em modo defensivo. Ursos pardos podem atingir até 680 quilos e quase 3 metros de altura. Têm mandíbulas tão fortes que seriam capazes de esmagar uma bola de boliche e garras que, com um único golpe, poderiam abrir o abdômen de um animal. E, apesar do tamanho, são capazes de correr a 56 km por hora, muito mais rápido que qualquer ser humano. Daniel empurrou Lily para trás e gritou para ela correr, enquanto tentava, com mãos trêmulas, alcançar o spray de pimenta preso ao cinto. Em questão de segundos, a ursa atravessou a distância que os separava. Ele conseguiu disparar o spray, mas o vento jogou grande parte do conteúdo para o lado errado, sem atingir o rosto do animal. Lily, correndo em direção às árvores, olhou para trás e viu o marido sendo atingido com brutalidade, caindo ao chão. O grito de Daniel ecoou no vale, enquanto o animal cravava os dentes no seu ombro. Ele lutava, desesperado, chutando e socando o corpo imenso que o esmagava. Lily, mesmo ferida de pavor, pegou um galho caído, voltou correndo e começou a gritar, balançando os braços. Por um momento, a estratégia deu certo. A ursa soltou Daniel e focou nela. Lily tentou fugir, mas a ursa correu atrás dela. Em poucos segundos, a alcançou e mordeu sua perna com força suficiente para romper músculos e tendões. Travis, embora sangrando e cambaleando, se levantou e começou a jogar pedras, tentando chamar a atenção da ursa uma última vez. Ela largou Lily e voltou para ele com fúria ainda maior. Esse segundo ataque foi devastador. Daniel caiu e recebeu mordidas no pescoço, no peito e no abdômen. Lily, escondida na mata, observava tudo sem poder fazer nada, enquanto o corpo do marido era arrastado para uma área de arbustos densos. Lá, o animal começou a se alimentar. Um comportamento que indica que o urso não estava apenas se defendendo, mas agindo como predador. Mesmo em estado de choque, com uma perna gravemente ferida e sangrando, Lily conseguiu rastejar de volta para a trilha principal. Começou a gritar e foi ouvida por outros visitantes. Um grupo correu até ela, prestou os primeiros socorros e acionou o resgate por rádio. A equipe de busca chegou ao local seguindo as indicações de Lily. Encontraram o corpo de Daniel parcialmente devorado. O urso havia se alimentado principalmente das regiões mais ricas em proteína, como tórax e coxas, um padrão típico em ataques predatórios documentados. Lily passou por cirurgias e sessões de reabilitação física, mas os traumas emocionais foram ainda mais difíceis de superar. Meses depois, ela se tornou ativista em prol da segurança em ambientes naturais, alertando turistas sobre os perigos de ignorar orientações básicas. Após o ataque,
O parque de Katmai reforçou a sinalização de alerta e aumentou o tempo das palestras obrigatórias. O animal responsável nunca foi capturado. Biólogos acreditam que se tratava de uma fêmea conhecida, que havia sido fotografada na área dias antes com 2 filhotes. Nenhuma ação punitiva foi tomada, já que os especialistas confirmaram que a situação foi provocada involuntariamente pelo casal ao se posicionar entre a ursa e seus filhotes. Um erro fatal. A tragédia de Daniel e Lily Mercer se transformou em um lembrete pungente de que a natureza, por mais bela que pareça, permanece selvagem e impiedosa com os despreparados. Número 2. A surfista devorada por um tubarão branco na África do Sul. Na manhã do dia 14 de agosto de 2014, o céu sobre a costa leste da África do Sul estava impecavelmente limpo. As nuvens haviam sumido durante a madrugada e o nascer do sol tingia a superfície do oceano com tons dourados e azul claros, enquanto uma leve brisa soprava do alto mar, formando ondas suaves, perfeitas, de curvatura limpa e quebra constante. Era um daqueles dias em que todo surfista sonha em estar dentro d'água. Jeffreys Bay, ou simplesmente J-Bay, como é chamada pelos locais, é uma das praias mais lendárias do mundo do surf. Fica na província do Cabo Oriental e é famosa por sua onda longa e tubular, ideal para manobras e sessões prolongadas. Naquele dia, as condições estavam ideais para a prática do esporte: maré alta, ondas regulares e vento offshore suave. Foi nesse cenário quase paradisíaco que Travis Mallory, de 29 anos, e sua esposa Emily, de 27, decidiram surfar. O casal era natural da Califórnia, onde moravam em Huntington Beach, outro ponto famoso do surf. Estavam há 3 semanas em uma longa viagem de lua de mel ao redor do mundo, cuidadosamente planejada para incluir os principais destinos de surf do planeta. Jeffreys Bay era um dos pontos altos da jornada. Travis era engenheiro de software e trabalhava remotamente, o que permitia uma vida com mais liberdade para explorar o mundo. Ele era carismático, bem-humorado e tinha aquele estilo descontraído tão característico de quem cresceu dentro da cultura do surf. Sua pele era bronzeada pelo sol e os cabelos descoloridos naturalmente pela água salgada. Emily, por outro lado, era mais reservada, mas extremamente competitiva e técnica em cima da prancha. Ela havia abandonado uma carreira promissora como surfista semi-profissional para se dedicar à biologia marinha. Aliás, Emily era uma especialista em ecossistemas costeiros. Tinha publicado estudos sobre comportamento de tubarões e padrões migratórios de espécies predadoras. Conhecia melhor do que qualquer um naquela praia o risco e a beleza de surfar em áreas com presença de grandes predadores marinhos. Durante os primeiros dias na África do Sul, o casal havia explorado a cidade do Cabo e surfado nas praias de Muizenberg e Long Beach. Depois, alugaram um carro e seguiram por quase 6 horas até Jeffreys Bay. Ficaram hospedados em um albergue de frente para o mar, popular entre surfistas de todo o mundo. O ambiente era descontraído, decorado com pranchas, fotos de campeonatos, medalhas, adesivos de marcas de surf e até cartazes de segurança com dicas para evitar encontros com tubarões. Na primeira noite, enquanto bebiam cervejas no deck do albergue, conversaram com surfistas locais, que mencionaram avistamentos recentes de tubarões. Um deles disse que um jovem tubarão branco havia sido visto perto do pico da onda principal apenas 2 dias antes. Além disso, o mar ainda estava ligeiramente turvo, por causa de uma tempestade recente. Isso reduzia a visibilidade abaixo da superfície, dificultando a detecção de grandes animais vindos de baixo. Mesmo com os avisos, o casal não se intimidou. Ambos já haviam surfado em áreas onde tubarões eram comuns, como Havaí e a própria Califórnia. Emily, inclusive, participara de mergulhos com tubarões durante a faculdade,
inclusive sem jaulas em cavernas submarinas. Costumava explicar para Travis que os ataques de tubarões eram extremamente raros e, na maioria das vezes, ocorriam por erro de identificação. Os tubarões, segundo ela, confundem surfistas com presas naturais, como focas. Com essa confiança, eles dormiram cedo e acordaram animados na manhã seguinte. O mar estava com séries perfeitas. Depois de tomarem um café da manhã reforçado, passaram parafinas nas pranchas e desceram para a praia, entrando na água por volta das 2 da tarde. Juntaram-se a cerca de uma dúzia de outros surfistas que já estavam posicionados no line-up, aguardando as ondas. Durante quase 1 hora, pegaram onda atrás de onda. Emily estava particularmente inspirada. Fazia manobras longas e controladas, aproveitando ao máximo cada ondulação. Travis a observava com admiração e orgulho, enquanto esperava sua vez de entrar nas melhores séries. Com o passar do tempo, a maré foi mudando e alguns surfistas saíram da água. Outros migraram para áreas diferentes da praia. Emily e Travis acabaram ficando mais afastados do grupo principal, posicionando-se em uma parte onde as ondas quebravam com mais regularidade. Estavam a cerca de 200 metros da areia. Foi nesse momento que Travis sugeriu que talvez fosse hora de sair, já que estavam há quase 2 horas no mar. Emily, empolgada com o desempenho e as condições perfeitas, pediu para pegar apenas mais 1 ou 2 ondas. Ele concordou. Emily completou uma onda linda e estava remando de volta para o ponto de espera quando parou subitamente. Olhou para a água, com a expressão fechada, franzindo a testa. Algo havia tocado sua perna. Travis perguntou se estava tudo bem e, tentando manter a calma, ela respondeu que talvez fosse apenas alga. Mas os dois sabiam que, naquela região, qualquer contato inesperado sob a água precisava ser levado a sério. Emily seguiu remando, agora com mais cautela. Olhava ao redor, virando a cabeça de um lado para o outro. Aproximava-se de Travis, que estava apenas 20 metros adiante, quando parou de novo, desta vez com os olhos arregalados e um olhar de puro medo. Em questão de segundos, a superfície da água explodiu em um redemoinho de espuma e sangue. Travis viu apenas um borrão cinzento enorme e a parte inferior branca da prancha de Emily sendo lançada. O ataque seguiu o padrão clássico dos tubarões brancos. Eles sobem em velocidade a partir das profundezas e atacam de baixo para cima, com força brutal. O corpo de Emily foi puxado para baixo quase sem fazer barulho, como se a água a tivesse engolido. Travis começou a gritar desesperadamente, remando com força para o local. Mas, quando chegou, encontrou apenas a prancha quebrada e uma nuvem de sangue se espalhando. Os outros surfistas, mais distantes, ouviram os gritos e olharam na direção do tumulto. 2 sul-africanos remaram rapidamente para ajudar e, ao se aproximarem, precisaram conter Travis fisicamente. Ele tentava mergulhar para procurar a esposa. Avisaram todos os demais para saírem da água imediatamente. O clima de pânico se espalhou. Todos remaram com pressa para a areia. Na praia, algumas pessoas já observavam a cena, tentando entender o que havia acontecido. Um dos surfistas ligou para os serviços de emergência. Poucos minutos depois, barcos e helicópteros começaram a vasculhar a área. Durante 3 dias, equipes de busca vasculharam a costa com mergulhadores experientes. Apenas pedaços do traje de neoprene e uma prancha foram encontrados, quase 1 quilômetro distante do local do ataque. Com base nas marcas de mordida e no padrão de destruição, biólogos marinhos confirmaram que o responsável era um tubarão branco adulto, plenamente desenvolvido. Naquela época do ano, ocorre a temporada de caça às focas na região, o que atrai tubarões maiores para áreas mais rasas. O ataque aconteceu no chamado Shark Hour, a hora do tubarão, que ocorre no fim da tarde, quando a luminosidade dentro d'água diminui, dificultando a visibilidade. Travis permaneceu em Jeffreys Bay
por mais 2 semanas. Passou pelos trâmites burocráticos, falou com autoridades, representantes consulares dos Estados Unidos e, por fim, teve que aceitar a ausência de um corpo. Emily foi oficialmente declarada morta. A tragédia daquele dia foi um lembrete de que, mesmo com todo o conhecimento, preparo e paixão pelo oceano, o mar continua sendo um território selvagem, onde o predador domina, silencioso, invisível, até o momento fatal. Número 3. O criador de cobras estrangulado por sua própria Piton. O inverno de 2012 foi particularmente rigoroso no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Em fevereiro, o frio cortante e as nevascas pesadas transformaram pequenas cidades rurais em paisagens silenciosas e imóveis, onde tudo parecia congelado no tempo. Oxford, um vilarejo agrícola com pouco mais de 1.000 habitantes, ficou coberto por um manto branco que escondia os campos, os telhados e até os caminhos de terra batida. As temperaturas mergulharam abaixo de 0 com frequência, e a vida parecia desacelerar, exceto dentro da casa dos Ashmont. Marcus Ashmont, de 33 anos, e sua esposa Rachel, de 31, viviam em uma antiga casa de fazenda, afastada da cidade. Do lado de fora, a casa parecia comum. Revestimento de tábuas de madeira branca, uma varanda ao redor, uma chaminé soltando fumaça. Mas do lado de dentro, eles mantinham um universo completamente distinto. Um ecossistema quente, úmido e cheio de vida rastejante. O casal havia transformado metade da casa em uma sala de répteis, um espaço controlado por termostatos e umidificadores, com temperatura constante de cerca de 29 graus e umidade imitando os trópicos. Era ali que viviam suas mais de 15 cobras, lagartos e outros animais exóticos. Marcus e Rachel eram conhecidos no meio de criadores por sua dedicação, conhecimento e pela raridade dos espécimes que possuíam. Marcus era fascinado por répteis desde criança. Cresceu na Flórida, onde costumava capturar pequenas cobras e lagartos no quintal, e criava terrários improvisados em casa. Ao sair da escola, conseguiu emprego em uma loja de importação de répteis, onde aprendeu ainda mais sobre alimentação, reprodução e comportamento dessas criaturas. Foi nesse meio que conheceu Rachel, uma técnica veterinária tranquila e meticulosa, apaixonada por animais exóticos. O relacionamento dos dois floresceu com naturalidade. Tinham os mesmos interesses e objetivos, e logo estavam casados. Quando se mudaram para Indiana por causa de uma oferta de emprego para Rachel em uma clínica de animais exóticos, decidiram montar juntos um negócio em casa. Marcus passou a trabalhar como criador e vendedor online de répteis raros, especialmente serpentes com mutações genéticas cobiçadas por colecionadores. Com o tempo, o casal conquistou reputação entre os entusiastas. Suas cobras eram bem cuidadas, os terrários eram impecáveis e as redes sociais de Marcus ganhavam seguidores interessados em ver os vídeos dos animais sendo alimentados, trocando de pele ou interagindo com o criador. No entanto, nem tudo era legal. Apesar de possuírem licença para criar espécies específicas, os Ashmont mantinham em segredo 3 cobras ilegais. Pitons reticuladas, uma das maiores espécies de serpente do planeta, banidas em vários estados dos Estados Unidos por causa de ataques fatais. As pitons ficavam escondidas em compartimentos especiais, construídos na parte de trás da sala de répteis, camuflados com armários e portas falsas. A maior delas era uma fêmea batizada de Medusa. Tinha 16 pés de comprimento, o equivalente a quase 5 metros, e um corpo musculoso, espesso e incrivelmente forte. Eles a haviam adquirido por meio de canais clandestinos, pagando caro por um exemplar considerado raro. Marcus acreditava que domava a cobra com facilidade, tratando-a como um animal de estimação. Rachel, por outro lado, demonstrava cada vez mais preocupação.
Ela já havia alertado que Medusa estava ficando grande demais para ser manuseada por apenas uma pessoa. Os avisos de Rachel aumentaram após 2 visitas de fiscais da Autoridade Local de Controle de Animais. Alguém havia feito denúncias anônimas sobre espécies ilegais na casa. Mas, nas 2 vezes, Marcos escondeu as pitons a tempo e os fiscais não encontraram nada irregular. No dia do acidente, 12 de fevereiro, Rachel saiu cedo para o trabalho na clínica. Como de costume, antes de sair, lembrou o marido que aquele era o dia de alimentar as serpentes maiores. Marcos passou a manhã respondendo e-mails de clientes e separando os roedores congelados que seriam usados como alimento, coelhos e ratos, aquecendo-os gradualmente até a temperatura corporal dos animais. Ao meio-dia, ele foi até a sala de répteis e começou a alimentar os espécimes menores. Cada terrário tinha iluminação especial, substrato adequado e era identificado com etiquetas. Marcos filmava todo o processo com uma câmera em tripé, já pensando no próximo vídeo para o seu canal. Depois, seguiu para a área onde ficava o recinto de Medusa. A jaula de Medusa era reforçada com painéis de vidro temperado e fechaduras de pressão dupla. Mas, ao se aproximar, Marcos notou algo estranho. O trinco da porta estava entreaberto. Seu corpo ficou tenso imediatamente. Olhou para o interior da jaula e não viu Medusa. A cobra havia desaparecido. Mesmo experiente, Marcos sentiu um frio na espinha. Ele sabia que uma piton desse porte solta num espaço fechado era extremamente perigosa, especialmente porque o cheiro dos roedores ainda estava forte no ar. Começou uma busca cuidadosa, abrindo armários, verificando atrás de caixas, movendo equipamentos com calma. O que Marcos não sabia era que Medusa estava observando. Reticuladas são mestres da camuflagem, mesmo sendo gigantes. E, pior, estava faminta. O ataque foi rápido, silencioso e fatal. Quando Marcos se virou, Medusa disparou. Com precisão impressionante, se enrolou ao redor do tronco e do pescoço dele. A força da serpente era absurda. Em segundos, as costelas dele foram comprimidas com tanta intensidade que começaram a se quebrar. Ele soltou um grunhido abafado, tentando puxar ar, mas o aperto aumentava a cada tentativa de expiração. Ao contrário do que muitos pensam, pitons não matam esmagando os ossos da vítima. Matam sufocando. A cada vez que a vítima tenta respirar, a cobra aperta mais. Aos poucos, o coração para. Marcos tentou pegar o celular no bolso e discar para Rachel. Com os dedos dormentes e a visão escurecendo, acabou discando um número aleatório. A chamada não foi atendida. O celular caiu no chão e, minutos depois, o corpo de Marcos ficou completamente imóvel. Rachel voltou para casa por volta das 5:30 da tarde. Chamou pelo marido, mas não teve resposta. Pressentindo algo errado, foi até a sala de répteis. O que encontrou ali a marcou para sempre. Marcos estava caído no chão, pálido, com Medusa ainda enrolada no tronco dele. Rachel correu até ele, procurou por pulso, mas não havia sinal de vida. Ligou para a emergência e começou a fazer manobras de reanimação cardiopulmonar, recusando-se a sair dali mesmo com o alerta do atendente para manter distância da cobra. Medusa, sentindo as vibrações dos movimentos de Rachel, começou a se mover. A cabeça da piton se ergueu lentamente, a língua bifurcada farejando o ar. Foi então que Rachel, em estado de choque, percebeu que a cobra poderia atacá-la também. Com lágrimas escorrendo, ela recuou e se trancou no banheiro, onde ficou até a chegada da equipe de controle animal, cerca de 20 minutos depois. Quando os socorristas finalmente conseguiram conter a serpente e liberar o corpo, já era tarde. O legista confirmou a causa da morte: asfixia por compressão torácica, típica em ataques de constritores grandes. As chances de sobrevivência eram praticamente nulas,
mesmo que a ajuda tivesse chegado minutos antes. A investigação revelou a extensão da coleção ilegal dos Ashmont. Além das 3 pitons reticuladas, foram encontrados outros animais perigosos, como uma mamba negra e serpentes venenosas raras, escondidas em compartimentos secretos. Os registros mostraram que o casal havia ignorado instruções diretas das autoridades para reforçar as jaulas com trancas duplas. Rachel foi acusada criminalmente por posse ilegal de animais exóticos. Recebeu liberdade condicional e uma proibição vitalícia de manter répteis. Medusa foi sacrificada e seu corpo preservado para fins educacionais em uma universidade próxima. Rachel se mudou do estado e desapareceu da comunidade de criadores. Um ano depois, em seu único pronunciamento público, disse: "Não importa o quanto você pense que conhece esses animais, eles não são bichos de estimação, são predadores. E predadores não perdem o instinto, por mais dóceis que pareçam." Enquanto a neve voltava a cair em Oxford, a história de Marcus e Rachel Ashmont entrou para o sombrio catálogo de tragédias envolvendo seres humanos e predadores. Uma lembrança assustadora de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, a natureza selvagem, mesmo dentro de casa, continua sendo uma força que jamais poderá ser domada. Apesar de acontecerem em lugares e contextos diferentes, essas 3 histórias têm algo em comum. Mostram como a linha entre a admiração pela natureza e o perigo real pode ser tênue e, muitas vezes, fatal. Seja nas trilhas selvagens do Alasca, nas águas cristalinas da África do Sul ou até dentro de uma casa comum no interior dos Estados Unidos, uma coisa é certa: predadores são criaturas que merecem respeito, distância e compreensão, nunca subestimação. Nenhum dos casais apresentados aqui era imprudente no sentido comum. Eles tinham conhecimento, experiência e, principalmente, paixão pela vida selvagem. Mas, em todos os casos, uma escolha, um detalhe ignorado ou um risco mal calculado acabou virando o ponto de ruptura entre a aventura e a tragédia. Essas histórias não servem para espalhar medo, elas servem como alertas, para lembrar que, por mais que nos sintamos no controle, a natureza tem suas próprias regras e não perdoa quando elas são quebradas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!